De volta já aqui com Bem Assim, e eu já começo esse bloco te fazendo uma pergunta. Você consegue ficar 1 hora longe da tecnologia, assim, por dia, com tranquilidade ou não? Isso te causa aí uma ansiedade e você não consegue de jeito nenhum? Talvez seja a hora de refletir, viu, se você for esse segundo caso. Não é isso, Nielke? Bom dia, seja bem-vinda. Mais um papo de segunda aqui, né? Oi, Mara, que bom. É sempre muito legal começar a segunda-feira com esse nosso bate-papo. E aí é impressionante ver como esse tema é muito usual, né, no nosso dia a dia, porque a gente está conectado 7 dias por semana, 24 horas, e aí, será que a gente consegue? E aí, será que a gente consegue? Né? Tem uma autora, a Anna Lembke, espero não estar pronunciando o nome dela errado, é uma psiquiatra americana, é autora do livro Nação Dopamina. Sim. E ela fala o quanto isso está presente, porque causa uma sensação de bem-estar. Então, quando a gente fala desse, não só o uso, porque a dependência tecnológica, eu quero deixar claro, não é uma coisa ruim, tá, gente? É muito bom, faz, né, um bem danado para a nossa população, para a gente, para a humanidade, mas é a forma como a gente tem usado. Sim. Então, a Ana lembra que ela traz justamente isso, essa falta de equilíbrio que está acontecendo na população. E é interessante a gente falar isso, porque olha só, tem um dado aqui, tá? O Brasil ele fechou o ano de 2020, quase 2 anos atrás, com 234 milhões de acessos móveis, segundo o relatório da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. O total, pessoal, representou um aumento aí de quase 7,4 milhões em relação a 2019, e isso acabou equivalendo a mais de 3%. Acesso móvel é o nome dado para os chips de celular que podem ser usados para serviços de voz ou de conexão à internet. É muita gente com um chip, né? Bastante, é como se a gente já nascesse, né, conectado. Sim. Opa, já tem aqui então o seu celular. Exatamente. E aí, comparativo a esses dados da Anatel, tem uma pesquisa mundial que é até anterior a 2020, que ela fala assim, isso não acontece só aqui no Brasil, porque esses dados são nossos, né, são brasileiros. Mas ele fala assim, vamos imaginar uma população mundial de 7 bilhões. Sim. Desses 7, 6 bilhões do planeta têm acesso. Então, as pessoas estão tendo mais acesso à internet, à tecnologia, do que à água potável. Então, isso é bem Você consegue fazer essa comparação? Né? E aí, como é que isso se deu agora, né? Esses 2 anos aí, nesse momento onde a tecnologia se fez tão necessária. Sim. Né? Por isso que eu digo que é importante, mas como a gente está disseminando essas informações, como isso está acontecendo. E aí os pesquisadores, os cientistas do comportamento, eles estão muito preocupados com esse nosso descontrole em relação ao uso, né? Na verdade, ao abuso. E aí tem algumas pesquisas que falam, Mara, em relação a características de personalidade, inteligência emocional. Sim. O que essas pessoas, de repente, podem estar representando, né? E aí essas pesquisas nos trouxeram, são dados de 2018, né, de universidades como a Pensilvânia, mais umas 2 que eu não me recordo agora, mas eu posso disponibilizar nas redes depois para vocês. E aí esses dados trazem que pessoas com traços, né, de personalidade mais altruísta, elas acabam, que são mais empáticas, elas têm menos necessidade da conexão. De estar ali, né, online. Exato, porque é como se esse vínculo acontecesse. Independente, é tipo assim, como se eu tô aqui conversando contigo e às vezes a gente quer pegar o celular. É normal, né? O tempo todo, porque esse bendito desse recurso, ele funciona como GPS, ele funciona como playlist, ele funciona pra gente tirar uma foto. Pra tirar uma foto, pra gente tirar uma dúvida. Eita, eu tô com dúvida disso. Eita, eu falei sobre esse assunto. E aí você vai, né? Você acaba se tornando cada vez mais dependente dele. E aí, assim, é funcional? Mas será que a Nielke também, a Mara também, não pode trocar de uma maneira que não seja o tempo inteiro conectada? Então, é esse detalhe aí que a gente precisa, né? Que a autora do Nação Dopamina traz pra gente. E aí, além desse dado da personalidade, ele fala aqui, pessoas com características mais egoístas ou traços de personalidade narcisista, é até um pouco preocupante, mas isso não é a Nielke que está falando, tá, gente? São as pesquisas. Calma, não precisam julgar a Nielke. E aí eles dizem que essas pessoas acabam fazendo mais uso, sim. Porque é como se, de uma certa forma, por mais que a gente entenda, uma pessoa narcisista se vê como alguém extremamente importante e tal, ninguém é tão bom quanto ele,
mas ele tem uma ideia de inferioridade por trás. Sim. Então, esse uso maior dele das redes não tem um envolvimento. E isso acaba sendo relacionado, além dos traços de personalidade, à inteligência emocional. Porque quando a gente consegue identificar mais as nossas emoções, é normal eu ver uma mulher linda, maravilhosa nas redes, né? Isso acaba trazendo também, interferindo muitas vezes na nossa autoestima. Mas aí, pera lá, antes a gente via nas mídias impressas, eram aquelas modelos maravilhosas. Sim. Hoje a gente vê uma selfie de uma amiga ou de alguém próximo que a gente conhece e faz, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Isso Você acaba criando, né, uma também expectativa. essa expectativa, assim. E vamos lá, muitas vezes esse não controle dessa regulação das emoções acaba fazendo com que a pessoa fique com raiva, com que a pessoa fique frustrada, intolerante, né? Por que eu não consigo desse jeito? E aí acaba trazendo prejuízos físicos, não só emocionais, mas físicos também. Sim. E aí, principalmente os nossos adolescentes, se a gente parar para pensar, que tem um outro dado que eu achei bem interessante. A gente fala, será que tu consegue ficar 1 hora por dia, né? Mas na verdade a gente fica 2 horas conectados. Nossa. A gente quer que a gente deixe de ficar 1 hora, mas os adultos ficam em média. Não conseguem, né? Curtindo, tweetando, né? 2 horas. E os nossos adolescentes e as nossas crianças? Por mais que a gente tente, isso não está sendo possível, isso. Né? Porque foge. E aí a construção de identidade, e aí onde entra os dados da pesquisa, a personalidade, né? Os traços e a inteligência. Então essa falta, muitas vezes, de empatia e uma menor habilidade para regular as emoções estão proporcionando problemas mais severos quanto a isso. Aproveitando que você, né, falou sobre as mídias sociais, inclusive quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que falar sobre elas, né? Como é que está essa relação também da gente com as mídias sociais? Cada vez mais a percepção que nós temos é que nós estamos dependentes dela. Como você falou, né? Aquela modelo, aquela amiga da gente, a gente acaba ali colocando em expectativa sobre aquele tipo, queria tanto ser assim, por que eu não sou assim, né? E isso acaba, principalmente para quem não tem maturidade suficiente, sendo difícil de lidar, né, Nielke? Bastante. E isso está tão presente que já criaram até um nome. Esse nosso medo de não estar online, né? Esse nosso medo de não estar conectado, que é a nomofobia. Nomofobia. Né? Então, justamente, eu preciso o tempo inteiro estar lá, eu preciso o tempo inteiro estar curtindo, interagindo, né? Às vezes a gente vê, e tá bem interessante, tem um documentário na Netflix que se chama O Dilema das Redes. Sim. E é bem importante porque ele traz um pouco desses dados, né? Então, eles mesmos criam as informações e eles mesmos precisam ter uma certa cautela em relação a como usar, né? Então, essas pessoas, normalmente, eles dizem que eles não permitem que os filhos utilizem, justamente porque eles sabem como se fosse um robozinho e os algoritmos vão lá conectando. E o documentário é muito impactante, porque ele causa um certo medo na gente, né? Como se nós estivéssemos sendo marionetes ali. E aí A sensação que a gente tem é exatamente essa. Exato, né, Mara? E aí, muitas vezes, essas pessoas que elas estão lá vinculadas, eu acabei de publicar uma foto. Eu escuto muito isso dos meus adolescentes. E aí eu preciso ter uma curtida, eu preciso ter um comentário. E não receber aquela curtida ou não receber aquele comentário, às vezes eu vejo isso como meme na internet, mas não é um meme, é real, eles se sentem muito mal, porque aquilo ali não está causando impacto. E às vezes até assim, você posta uma foto que você está maravilhosa, você está produzidíssima e você fica naquela expectativa, né? Quantos likes será que eu vou receber? E quando aquilo vem menos do que você estava esperando, para uma pessoa que não tem maturidade, é muito difícil de lidar mesmo. E aí é o quanto isso está interferindo no nosso bem-estar e na nossa autoestima. Boa. Né? Porque aí se a gente verifica, como se eu mensurasse eu estar bem, eu estar feliz. Por isso que a psiquiatra, né, autora do Nação Dopamina, eu adorei esse livro, gente. Ela traz muito isso. É bom, a dopamina, ela proporciona essa sensação de bem-estar. Então, quem não gosta de estar se sentindo dessa maneira? Só que veja quantas horas e o quanto você precisa esperar para a curtida. Se você precisar ficar mais de 1 hora para receber X curtidas. E aí? Ou então, quando você publica nos stories, é 24 horas e não alcançou o que tu queria, né? Aí começa, né? Nossa, eu sou feia, ou então eu sou feio, não consigo, as pessoas não gostam de mim, por aí vai, né? Mas tem também um outro lado.
tem alguns dados, mas são bem menores, tá, gente? Sim. É inferior quanto a isso, que dizem que as redes ajudam. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade e elas se conectam com as redes e aí elas encontram uma rede de apoio. Sim. Só que por que isso é menor? Porque na maioria das vezes, eu vou pensar de novo no universo dos adolescentes. Eles acabam se identificando com grupos semelhantes a eles. Então, se eu tenho dificuldade de interação social, de comunicação, eu teclando, eu consigo fazer isso de forma excelente, super de boa. Só que eu estou teclando com outras pessoas que muitas vezes têm dificuldades semelhantes às minhas. E aí também não vão conseguir. Aí eu estou teclando com alguém que tem essa dificuldade de autoestima e que diz que se de repente ela tentar beliscar um pouco, contrair um pouco mais a pele, ela vai se sentir bem. Eu já estou instigando aqui essa pessoa a fazer algo que não é saudável. Sim. Né? E por aí vai. Pois é, olha, cerca de 3 bilhões de pessoas, ali por volta de 40% da população mundial, usam as mídias online, pessoal, o tempo todo. De acordo com alguns relatórios, nós estamos gastando, em média, 2 horas por dia, como a Aniel que bem colocou, compartilhando, curtindo, tweetando e atualizando todas as plataformas das quais participamos. É muito. Além de ser muito tempo, nós temos muitas pessoas, né? Exatamente. E aí, além da nomofobia, que a nomofobia seria o nosso medo de não estar online, conectado, mas acontece também, Mara, o desenvolvimento de algumas dependências tecnológicas, né? Isso já passou a ser um transtorno e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, que foi traduzido e publicado no Brasil em 2014, ele já traz isso. Então já se tornou um problema de saúde. Sim. Tá? E aí, se a gente para pensar naquele número, gente, tem mais acesso do que água potável. É difícil, né? Vamos pensar então, e a saúde? Como é que a gente vai cuidar dessas pessoas que estão nessa geração? Y, se eu não estou enganado, é Z. Sim. Agora eu já estou até confundindo as letras. Acho que já é a Z, eu acho que já estamos... Será que é Y? Não sei, eu sei que tem Acho que é Z, porque é geração Zen, né? Que sei lá, que o pessoal tá falando. Então, eu acredito que a minha, né, que é a Y, que é a analógica, mas a deles, a digital, é a Z. Mas que geração está sendo onde o acesso é importante, é legal estarmos conectados, né? Porém, que conexão está sendo essa? Então, eu sempre sinalizo que é muito importante a gente usar a tecnologia a nosso favor, mas muitas vezes nós estamos usando o contrário e isso está ocasionando sérios problemas para a gente, até nos próprios contatos, né? Hoje, se a gente para pensar, depois da pandemia, do home office e tal, tem horas que eu fico apavorada quando chega link de alguma reunião, de alguma coisa. O trauma, né, que ficou, né, gente? Isso. E aí tem algumas pesquisas que dizem, antes da pandemia, que essas trocas de mensagem no trabalho estavam ocasionando problemas, sim. Então, é algo que é necessário, preciso, muitas vezes otimiza, mas será que aí tu foi lá parar para olhar a mensagem no trabalho e tu acabou não cumprindo uma outra coisa? E aí entra um outro problema, muitas vezes, que se chama procrastinação. Então, é uma quebra do ciclo até mesmo de produtividade, né, às vezes. Exato. E aí a gente fica lá, e é bom porque, poxa, ai, que legal, tô vendo aqui a playlist, tô vendo aqui inúmeras coisas que estão me causando uma sensação de bem-estar, e aí a neurociência vai lá e explica como que está sendo essa sensação de bem-estar. Tu pode despertar essa sensação de outras formas. E não é só a internet, não é só os jogos, é sexo, é comida, é compra, é toda essa nossa compulsão. E tem pessoas que fazem tudo isso pela internet, né? Sim. Ainda tem mais esse dado. Pois é. E aí, pra gente fechar, Niel, qual que é a grande mensagem que fica, né, então, sobre esse tema, que é essa dependência tecnológica que a gente trouxe hoje? Então, vamos pensar que é importante a gente usar a tecnologia para uma forma que a gente venha se conectar, mas só tomem cuidado para observar o quanto vocês estão se conectando. Sim. E se essa conexão está sendo saudável ou não. Porque muitas vezes a gente acredita que está conectado e acaba se desconectando, né? Se desconectando do nosso mundo real. Então isso é muito importante e seria uma sugestão minha também para que a gente observar. E como meta, como atividade, eu confesso para vocês que eu coloquei isso como uma prática para mim a partir de hoje. Que é ficar 1 hora. Tentar ficar 1 hora sem
usar o celular ou qualquer equipamento eletrônico. É só 1 hora de 24 horas. É só 1 hora. Às vezes pode parecer muito, mas é só 1 hora, viu, gente? Isso, e passa super rápido. Sim, né? verdade. Então acho que a gente consegue. É Consegue, possível essa conexão desconectada. Quem quiser acompanhar você, quem quiser saber muito mais, como é que pode fazer? No Piscine Nóbrega, né? Então eu tenho o maior prazer de estar lá compartilhando com vocês, trocando algumas informações. Muito bem, obrigada, meu amor, mais uma vez. Parabéns, viu, pelo seu Eu que trabalho agradeço. sempre. Adoramos ter você aqui às segundas. Obrigada. Beijo grande, obrigada. Bom dia. E olha, bom dia para você também, tá, que ficou aqui ligadinho com a gente. Eu ia até passar algumas coisas da corrida, né, Arnon de Melo, do circuito Arnon de Melo que aconteceu ontem, mas eu vou deixar isso aí para a Viderlan Araújo no canal Esporte, tá? Então você não sai daí, continue acompanhando a programação da TV Mar e daqui a pouco ele vai te mostrar todos os detalhes, então que você estiver aí pensando sobre o circuito Arnon de Melo que aconteceu ontem e foi o maior sucesso. Grande beijo, maravilhosa semana para vocês, tá? Tchau, tchau, bom dia. Oral Unique. Cada sorriso é único.